Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais um Workflow, que é o nosso podcast do Homes. Boa. E aqui com uma figuraça, cliente nosso há muito tempo, Thiago Bonafina, hoje Head de Tecnologia e Inovação do Grupo Parvi. Para quem não conhece o Grupo Parvi, um dos maiores grupos de concessionárias do Brasil. Estamos aqui hoje aqui na FenaBrave, né, gravando esse vídeo, que aliás para conseguir tempo do Thiago não é fácil. E primeiro, cara, muito obrigado pelo seu tempo estar aqui. Você é um cara super assediado aqui no evento, né? Ou seja, conhecido no mercado. Conta um pouquinho da sua trajetória. Você está no Grupo Parvi, como é que você chegou até aí? Conta um pouquinho de você pra gente. Coisa boa. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estou aqui entre amigos, né? Então acho que isso é muito legal. Fazer fluir essa questão de amizade, parceria, e eu acho que é isso que traz um negócio saudável e bom para as duas partes, né? Uma das coisas que eu aprendi na minha jornada foi uma expressão chamada Salam Aleikum, né? E o contexto que diz que os turcos são os melhores negociadores do mundo. E o Salam Aleikum diz, né? Minha mente e meu coração estão com você. Não adianta a gente ter um projeto onde só um ganha, né? Então tem que ser bom para todo mundo. E isso é que a gente tem tentado, né? À frente do setor de tecnologia do Grupo Parvi, trazendo inovação e tecnologia para o grupo e descobrir novos parceiros, né? E assim perdurar aí no mercado. Como o Rafa disse, eu sou o Thiago Bonafina, estou no Grupo Parvi aí perto aí dos 10 anos, né? E eu sou de Recife, natural de Recife, sou casado com a Bruna, né? Minha esposa, pai da Heloísa, e meu maior projeto, né? É justamente minha família. Então tudo que eu faço é pensando nela, né? Pensando na minha família, e o mais vira consequência. Então amo minha família, aí passo a amar o que eu faço dentro do Grupo Parvi, e assim sucessivamente a gente tem conquistado aí grandes desafios e grandes projetos. Formado em ciência da computação, fiz especializações em gestão de negócio, IA generativo, tecnologia e inovação. E assim a gente vai desbravando aí o mercado aí com os amigos. Maravilha. Bom, Bonafina, Thiago, eu chamo de Bonafina, né? Vou chamar do jeito que eu te chamo. Eu tenho conversado muito com o pessoal, na verdade, para quem está nos assistindo, né? O mercado de concessionárias, em termos de tecnologia, eu digo que ele é um pouco caótico, né? Porque você tem vários RPs, e é isso mesmo, vários RPs, porque as montadoras, muitas vezes, as marcas, né, obrigam vocês a usarem marcas específicas. Verdade. Só que é uma empresa só, ou seja, isso deve puxar vários outros softwares. Como é que é fazer a gestão disso tudo, e inclusive num ambiente com margens tão pequenas, né? O pessoal acha que concessionária de veículo, sim, fatura muito, porque o valor do produto é alto, mas a margem de todo o mercado ela é baixa, é um varejo, né? É verdade. Então, como é que é fazer a gestão disso tudo, aprovar orçamento, investir em tecnologia dentro de um ambiente tão diferente do comum que a gente vê em várias empresas? Eu antes de entrar no KNAI concessionário, não era do KNAI do varejo. E eu não estreiei muito porque varejo ele é bem corrido, né? Então concessionário também. Mas como você bem disse, Rafa, é muito difícil. Primeiro que aquele contexto lá, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Os RPs de outros mercados, feito TOTOS, SAP, o primeiro cliente é justamente o fisco. O segundo cliente é justamente quem contrata. Então, se por acaso a gente está contratando ele lá, né? Então ele atende às nossas demandas. No KNAI concessionário, não. O primeiro cliente é a montadora. O segundo cliente são justamente as empresas que são homologadas pela montadora. O terceiro cliente é o fisco. Aí mal sobra tempo aí para o dealer. Então, quando a gente pede melhorias, né, ou inovações de processos, né, falta budget, fica lá na última fila lá do backlog, desenvolvimento. Então, ainda a gente sofre bastante. Então, esse foi meu primeiro impacto, né, que eu senti quando eu vim para o KNAI, né, quando eu fui assumir o desafio aqui do Grupo Parvi. Então, foi onde a gente começou a perceber o quê, né? Eu vou dar um exemplo do grupo, né? Hoje nós temos, por causa de outras frentes, nós temos 5 RPs, mas temos 34 sistemas satélites para compor justamente esse ecossistema. Respondendo objetivamente, é muito difícil, tá? Então, primeiro a gente separou a TI em algumas áreas, né? A gente tem uma TI que ela é segmentada em sustentação e inovação. A parte de sustentação é que faz justamente faz a roda girar, onde trata da continuidade de negócio com a parte de infraestrutura, sistemas, onde tem o time de DBA, o time de field, né, o time de comunicação, e tem o pessoal de inovação, né, que a gente trabalha com 3 squads, squad de produto, squad de serviço e o squad de omnichannel. Aí esse pessoal, ele tenta justamente trazer o que o mercado não tem, ou então coisas mais voltadas ao DNA Parvi.
A célula de inovação da gente, a gente não faz coisas... Eu vou dar um exemplo. Não vou fazer uma ferramenta de CRM. Não é porque o mercado já oferta esse tipo de ferramenta de CRM. Mas, digamos, nós temos lá uma ferramenta que a gente tem a nossa própria API, então, para facilitar justamente integrações, não é? Então, para não depender de um DMS, então, uma boa parte das integrações que a gente tem hoje com o Homes é justamente utilizando a nossa própria API. Então, é isso que a célula de inovação termina trazendo, né? Hoje a gente tem mais de 150 robôs, né? RPAs, como a gente chama, justamente para estar facilitando todo o fluxo, né? Então, parceria junto com o Homes, né? Então, usando o RP que a gente utiliza hoje internamente, todo o nosso processo de faturamento ele é automatizado. Então, o consultor de vendas subindo o pedido, né? Automaticamente a gente faz o faturamento. Então, a gente tem trabalhado justamente isso para trazer efetividade para o negócio e procurado parceiros, né, que agreguem justamente esse contexto. No pessoal já de infraestrutura, nossa... Esse sofre. Esse sofre, não é? Falando um pouquinho do contexto do grupo parênteses Parvi, aqui, a infraestrutura no Nordeste, infra mesmo, de técnica, ainda é deficitária ou não? Acho que nas capitais com certeza não, mas vocês têm loja em tudo quanto é lugar, né? Hoje a gente está em 14 estados, 34 municípios, né? Quando a gente está ali na região metropolitana das cidades, das capitais, a coisa flui melhor. Tá. Né? Mas quando a gente começa a ir um pouco para a questão interiorana, a gente sente esse déficit. Né? Por isso que se fala muito, né? A gente escuta muitos players, não, principalmente aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, vamos para a nuvem. A infraestrutura ela pesa bastante. Tá? Nós já tivemos na nuvem aqui, na SP3 aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, perdão, e a gente sofreu com latência. Né? Então foi por isso que a gente terminou fazendo um projeto de colocation e criando a nossa própria cloud privada. Tá. Então a gente tem um projeto de colocation no Data Center Tier 3, que fica em João Pessoa, e que melhorou bastante essa comunicação e questão de latência. Né? A gente terminou fechando também parceria com fabricantes para não contextualizar nomes, mas para fazer projeto de SD Brand, né? Então, a gente fez a comunicação com essas empresas, conseguimos reduzir a questão de licenciamento, foi um projeto muito legal. E tem sido esse desafio, né? Como você bem mencionou, Rafa, a margem, por mais que o ticket médio de vendas, eu não sei que público está assistindo esse nosso vídeo, por mais que tenha o ticket médio alto, né, de um veículo, mas a margem é muito baixa. Né? E o mercado ele é bem acirrado devido à quantidade de montadoras que temos, ainda mais do advento agora, né, da onda chinesa, né, que Sim. chegou ao Brasil. Isso tem sido muito legal, né, principalmente para o cliente final, mas, volto a dizer, a margem é muito pequena. Então, realmente, a gente tem que trazer inovação com efetividade no negócio, para que não onere, né, a operação. Esse tem sido a questão do desafio. Maravilha. E nessa jornada você já tinha uma ferramenta de workflow, vamos dizer assim, e agora não, acho que 2 ou 3 anos. 3 anos. 3 anos que você já é parceiro nosso. Qual que é a necessidade para o seu mercado de ter uma ferramenta de orquestração de processo, né? Eu acho que 34 softwares já respondem um pouco disso, né? Dúvida. Mas qual que... onde que você vê mais ganho? Quais os ganhos que você viu? E qual que é a importância de uma ferramenta como a nossa? Maravilha. Primeira coisa, né? Os RPs que a gente tem hoje não ofertam solução. Então a gente foi aferir no mercado quais seriam as que mais teriam. Aí é a questão, aderência. Não é? Falando um pouquinho de gestão de projeto, é aquele contexto, né? Então, gerar uma matriz de aderência, qual é a ferramenta que tem mais aderência? Segundo, qual é a ferramenta que, além de ter mais aderência, né, ela perpetua, né, na evolução que a gente está almejando, né, a curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente foi aferir esse mercado nos 3 últimos anos, né, foi onde a gente enxergou que o Home seria um grande parceiro para esses grandes projetos. Tanto que, há 3 anos atrás, nós tínhamos 68 RPAs e hoje estamos na casa de 150. E isso justamente porque a integração, né, que a possibilidade da API que o Homes tem, né, uma API aberta, possibilitou para a gente. Então, por isso que essa esteira hoje de faturamento a gente tem. A gente não tinha antes. A gente estava aqui, né, um pouquinho antes, falando com o Rafa, com 2 novos projetos, não é? O qual o Homes entendeu que, isso não é um projeto Parvi, isso é um projeto Parvi Homes. Não é? E isso casa do tipo assim, não é interesse só dele, é um interesse nosso também. Então, é justamente enxergar que a gente tem um parceiro que nos escuta, que entende a nossa dor e compra o projeto com a gente. A gente está falando aí de um projeto onde vai trazer uma questão de gestão de compras, onde vai fazer cotação, onde também é outro projeto, ele vai envolver também a questão de trazer orçamento. Né? Então, imagina só num fluxo só, a gente tratar compras, né, gestão de compras, trazer cotação e gestão de orçamento.
Hoje, nenhum DMS, nenhum RP do KNAI concessionário entrega isso. Tá? Um outro projeto também é a questão de inventário, né? Então, tirar a dor do inventário. Movimentação de veículos, né? E questão de extravio de veículos, né? Então, um projeto que a gente está fazendo aqui junto com o Homes, que isso vai atender também nossa necessidade. Então, respondendo objetivamente sua resposta, é sobre isso. Né? Conseguir enxergar que a solução que nos atende hoje não só entrega o que a gente tem, mas entende os nossos desafios, não é? E, acima de tudo, tem aderência para entregar a solução. E nesse seu contexto, se não tem uma ferramenta de processo, seriam mais 2 softwares, né? Um software de compras. Exatamente. E um software de inventário. Vamos Exatamente. Dizer assim. A ideia é justamente isso. A gente já tem um software, a ideia é descontinuá-lo, então tirar esse sistema satélite e unificar no sistema que a gente já tem. Perfeito. Além da redução financeira, trazer mais efetividade e mais inteligência para o negócio. Maravilha. E nesse meio todo aí, Bonafini, eu sei que você é um cara extremamente antenado, a gente já conversou sobre isso, né? Como é que você está vendo, e se já tem iniciativas ou não, essa avalanche de IA que está vindo, né? Aliás, Bonafina, ele é um dos, não sei se é o termo gestor ou diretor lá do GGTI. A gente somos 5, né? Lá em Pernambuco, em 2021, foi fundado o primeiro grupo de gestores, né, do Brasil, no caso, instituído o Estado, né? O primeiro grupo de gestores de Pernambuco. Aí depois sim veio os demais estados, veio São Paulo, Fortaleza, Ceará e os demais estados. Mas em Pernambuco foi o primeiro estado, a primeira federação que constituiu um grupo de gestores sem fins lucrativos para fomentar a tecnologia e inovação. Né? Hoje eu sou vice-presidente, né? O Helder é o presidente, tem os demais diretores de comunicação, financeiro, e nisso a gente fomenta, né, a inovação dentro do estado de Pernambuco. E nós temos esse desafio lá, né, de cada vez mais trazer esse projeto lá internamente. Maravilha. Eu comentei do GGTI porque fui convidado lá, a gente fez uma palestra e quase todas as palestras eram sobre IA, né? Mas eu quis dar um contexto que não adianta eu ter só IA, eu preciso ter dados bem estruturados, eu preciso ter processos bem estruturados, né? E se você vai fazer pesquisa, eu estou usando IA, a maioria está usando prompts de resumo, prompt de geração de imagem, que tudo bem, ajudam, né? Sem dúvida. Mas quando a gente fala IA realmente aplicada no dia a dia, tem pouco ainda. Pronto, perfeito. E como é que vocês estão? O que você está vendo? Qual é a sua ideia sobre isso? Eu recentemente terminei uma especialização. Eu comecei uma e fui para, assim, entre duas, né, entre Deep Learning e IA generativo. E foi muito legal porque eu não queria entrar muito no techniquez, mas falando de IA, né, existe a IA generativa e a preditiva. A IA generativa ela só vai responder o que você está querendo saber, não é? De uma forma mais, claro, assim, mais rápida, sem dúvida. Ela está lendo todo o seu banco ali, então ela vai pegar uma informação consolidada e trazer para você. Ou então, se você conhecer muito bem de prompt, ela vai trazer resoluções que você passaria minutos ou horas para trazer, ela vai estar te respondendo. Mas o que realmente traz, certo, inteligência para o negócio é IA preditiva. A gente está falando aí de Deep Learning, né, com Machine Learning. Então, aí dando uma volta aqui na feira, muito se fala, como você bem mencionou, de IA generativa. Mas realmente que traga previsibilidade e que traga a questão de predição, poucas soluções. E realmente é isso que assim, o mercado precisa. Eu preciso saber realmente qual o melhor momento de compra do cliente. Isso que traz a predição. E pouco se fala no mercado sobre isso. E você está com alguma iniciativa lá dentro? O que você já tem feito? Ainda, eu sei que com a gente está começando um projeto lá, da Enola, né? Que verdade. Que é para automatização, principalmente de conferência de documentos, de validação de documentos. Que, de novo, IA aplicada ao processo. Né? Exatamente. Que parece simples, mas até um tempo atrás isso era extremamente difícil de se fazer. Verdade. Né? Nossos clientes pediam isso. Além desse, tem outros projetos que vocês têm olhando ou que querem fazer olhando a IA? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu, por trabalhar num grupo concessionário, gosto muito de carro, né? Então, nos últimos 6 anos eu troquei 5 vezes de carro. O grupo propicia facilita, né? Esse contexto, facilita, né? Pouco. E qual foi o detalhe, né? Eu saí sem falar de marcas, mas eu saí de sedã, fui pro sedã, depois eu fui para 3 tipos de meio SUV, não é? E eu tive uma evolução. Existiu um contexto que eu saí de um SUV para o sedã, então Recife tem muitos buracos, não é? Nosso governador do estado, a governadora está trabalhando para isso, nosso prefeito também, mas nós ainda temos um piso irregular.
E também quando dá uma chuvinha, nossa, é uma delícia. Aí viramos a Veneza brasileira. Então eu fui para um SUV, mas eu perpetuei por 3 tipos de SUV. Porém, os SUV eles tinham 2 coisas em comum. Tá? Eles tinham o quê? Quando eu mudei dentre as 3 marcas, mas era suspensão independente e assinatura de som. Qual é o nosso objetivo? Não só entender que o cliente ele está no momento de compra porque ele está na 34ª parcela de 36 parcelas. Mas entender uma perspectiva qual é a projeção do carro, o próximo carro dele, e qual é o fator, não é, preditivo para que ele compre aquele carro ou suba de carro. Então é fazer com que a máquina entenda, né, a inteligência do negócio entenda qual é realmente a essência que o cliente está comprando no carro. Então vou dar um exemplo, é entender se ele tem filho, ele tem pet. Então na hora que eu for trazer um carro para ele, já trazer um acessório de pet. Fazer campanhas, né, se a gente for pegar um estudo que saiu agora em 2024, né, as famílias brasileiras têm mais pet do que filho. Exato. E quais são as ações que montadoras estão fazendo e quais são as ações que a Parve tem feito? A gente tem identificado que clientes são esses, então é trazer, né, criar um Data Wide Lake, né, com esses dados para a gente ser mais efetivo nos nossos leads. E isso você depende muito de fidelizar esse cliente, né? Sim. Porque senão você perde o dado dele na jornada, né? Sem dúvida. Quais são as ações que geralmente um dealer faz para que, eu comprei um carro com a Parve, o meu próximo carro ser com a Parve também? Porque isso é determinante nessa jornada, né? O que é que eu posso responder para você, Rafa? Porque outra parte já é estratégia de negócio, eu não posso falar aqui. Mas acima de tudo, né, a Parve ela tem um DNA, né, o qual nós tentamos ser transparente com o cliente. Nós somos transparentes com o cliente e através dessa transparência e de um bom relacionamento fidelizar o cliente, certo? Claro que tem a questão de preço, tem a questão de desconto, melhor avaliação do veículo, não é? Mas acima de tudo, não é, entender cada cliente e tratar cada cliente de sua forma. Eu lembro muito bem, eu ainda era estudante do ensino médio, o antigo ensino médio, e eu recordo uma propaganda de um banco, e quando um cliente ele entrava lá no banco, ele tava de blazer, né? Quando o cliente era no surfista, ele tirava o blazer, arregaçava a manga, tirava a gravata, e aí, tudo bom, fulano? E aí, como é que você tá? Falava com gíria. Quando ele vinha uma vovozinha, ele curvava, olá, senhora, tudo bom? Como é que tá seus netinhos? Quando vinha um executivo, ele botava o blazer novo, botava a gravata, olá, tudo bem? Você viu a queda que a bolsa teve hoje, ou então o aumento do dólar? Em resumo, era o mesmo gerente que se adequava ao cliente. Então, acho que esse é o DNA da Parve, né? Então, nós se adequamos à necessidade do cliente, à dor do cliente. Por isso que nós temos todo um F&I dentro do grupo, não é? Então, nós temos blindagem, seguradora, consórcio. Nós temos um atendimento 24 horas, caso o cliente tenha um problema de bateria ou de pneu furado, qualquer coisa. Nós temos qualquer serviço para atender o cliente, independente do dia e da hora. Eu acho que essa é uma forma que a gente tem feito para fidelizar os clientes. Sem dúvida. Quer dizer, a parte de serviço, o pós-venda é às vezes mais importante que a venda. Né? Exatamente. Né? A gente costuma dizer que o cliente lá, quando ele vai comprar um veículo, ele passa 1 a 2 horas sorrindo na concessionária. No pós-venda, não. Né? Então, no pós-venda, a gente tem aquele desafio, né, de trazer, de quebrar aquela empatia do contexto de, poxa, eu estou indo fazer uma revisão para continuar com a garantia. Né? Então, a gente tenta trazer todo um ecossistema, né? Um bom relacionamento, ter estrutura para recebê-lo, estrutura de coworking, posso fazer reuniões, assim sucessivamente. Maravilha. Para finalizar aqui, Bonafina, porque o homem ele é super assediado aqui, como é que você está vendo essa avalanche aí dos chineses? Né? Como consumidor, acho positivo, porque são bons produtos. Conversei com um colega seu, falou assim, não só bons produtos, como várias das marcas são muito ágeis, né? Sem dúvida. Eles ouvem os clientes, já vem uma próxima versão com uma série de correções que às vezes outras marcas demoram anos para corrigir. Coisas pequenas no carro. Como é que você está vendo isso para vocês, para o dealer? Ou seja, é uma coisa boa, é uma coisa que às vezes assusta, porque a margem dos outros deve estar baixando, porque eu imagino que a pressão dos chineses deve ser por preço, que eles querem comprar mercado. Como é que vocês estão vendo esse movimento? Eu vou falar primeiro minha opinião. Eu sou usuário carro elétrico BYD, estou economizando R$ 1.500 de combustível, tá ótimo.
Minha viagem do ano passado, uma parte do aporte foi justamente pela economia. Mas brincadeiras à parte, não é? Primeiro que aquele contexto, né, do chinês de trazer aquele produto inferior tá fora do contexto, independente da marca que tem visto. Tenho dois chineses. Tenho dois chineses. Então, independente da marca, não é? Seja BYD, seja GWM ou as outras, já Denso e outros que estão vindo, eu acho que primeiro tem sido, eu acho que é saudável para o mercado brasileiro, não é? Para o cliente final, para vocês que nos assistem. Então, eu acho que isso é saudável para um contexto, tá? E acima de tudo, não é desafiador, sem sombra de dúvida, mas eu prefiro ir no contexto que é saudável para que equalize, não é? Se a gente for lembrar, na década de 90, só existiam 4 montadoras no Brasil e algumas importadas. Aí veio a onda do milênio, aí sim, com Toyota, com fabricação nacional, entre outras. A gente está vivendo essa onda, não é? Então, vamos tirar o melhor proveito dela, falando com o concessionário. Proveito, eu me refiro assim, aos produtos que tem vindo, né? Boas vendas, tem sido muito bom. O Grupo Parve hoje tem a bandeira BYD, não é? Temos ganhado prêmio, né, em destaque, isso tem muito legal. E esses prêmios só têm ocorrido, não é? Justamente porque o produto ele trouxe aderência, mas acima de tudo, ele ficou. Não é? Então, tem sido muito legal e desafiador. Maravilha. Agora eu entendi porque eu vou para Recife. Todo Uber não, mas muito Uber. Eu pego mais Uber elétrico BYD em Recife do que São Paulo. Deve ser por causa de vocês, né? vendendo um monte. Né? A BYD, né, ela entendeu esse potencial em cima na questão de serviço, né? Então, ela tem facilitado venda, né, para Uber, né, e outros serviços, né? Então, realmente é verdade. Praticamente, desde da primeira linha lá da Uber até a Black, a maioria tem sido carro elétrico. Né? Eu acho que tem sido saudável, principalmente para o meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente agradece com isso. Né? A BYD ela tem trazido, né, um combo, né, com placa solar. Então, para sair do eixo também, a gente só carregar carro em tomada. Então, ela traz a placa solar que armazena a bateria e você, desse armazenamento, carrega o carro. Então, tem sido muito legal. Eu acho que com isso tudo, quem ganha é o povo brasileiro, né, os clientes Parve e o meio ambiente. Maravilha. Bonafina, queria agradecer muito o seu tempo aqui. Nada, como uma eu falei na satisfação. corrida, muito obrigado por ter vindo. É um prazer. Perdão aqui pelo meu português aqui ou qualquer coisa, mas foi uma satisfação. Nada. O Pernambuco ele tem um dicionário próprio, viu? Se vocês quiserem pesquisar, vai ser uma graça. E agradecer a nossa parceria de anos, eu acho que elas vão se estender muito, porque a Parve ajuda muita gente a evoluir, né? Um cliente exigente, como a gente gosta que seja. É verdade. E espero que a nossa parceria aí perdure por muito tempo aí. Sem dúvida. Eu costumo dizer que juntos somos mais fortes, é um lema do Grupo Parve, e a gente tem trazido isso para os parceiros. E juntos somos mais fortes e a gente cresce no mesmo destino. É isso aí. Maravilha. Obrigado. Satisfação. Valeu.